Olá, meus amigos, minhas amigas, Alberto Santos aqui falando. Hoje eu quero compartilhar um pouco das minhas reflexões, das minhas leituras, um pouco das referências das obras que eu li durante as minhas pesquisas de geografia das religiões no Brasil. Venho pesquisando as religiões no Brasil desde a década de 90, pelo menos, digamos assim, praticamente 30 anos que eu venho me dedicando aos estudos geográficos das religiões no Brasil. A minha busca é entender a influência das religiões no Brasil, por isso eu trago o conceito de geografia das religiões. É no plural, não é no singular, porque tem uma abordagem crítica, não dá para a gente generalizar um método aplicado ao catolicismo e generalizar para o estudo das outras religiosidades. Então, uma questão muito importante que eu considero atualmente no Brasil é analisar a população evangélica, homens e mulheres evangélicos no Brasil. Primeira coisa que a gente tem que desmistificar, desmentir, é que esses 42 milhões de pessoas evangélicas, homens e mulheres, 42 ou 45, vai depender aí do resultado do censo demográfico de 2022, que ainda não foi divulgado o quesito religião. Então vejam, esse universo, esse contingente de pessoas, homens e mulheres, trabalhadores e trabalhadoras que se declaram evangélicos ou evangélicas, esse conjunto não é uma massa homogênea, não é um pacote, um conjunto, tudo igual, como você pudesse ter o controle absoluto e algum fariseu lá no Congresso Nacional, na bancada evangélica, soltasse uma informação mentirosa, um fake news, e todas essas pessoas, 42 ou 45 milhões de evangélicos e evangélicas no Brasil, obedecessem cegamente. Isso não é verdade, isso é uma grande mentira. Bom, primeira coisa, dentro desse contexto, é importante considerar que desse universo de 42 ou 45 milhões de pessoas que se declaram evangélicas no Brasil, 25% são pessoas que não mais seguem nenhuma denominação religiosa evangélica no Brasil. Dados do IBGE de 2010 e que se confirma, vai se confirmar agora também quando o IBGE divulgar o censo de 2022. Então, eu venho estudando não só com base nas minhas visões de mundo, porque o cientista ele precisa ouvir as pessoas, entrevistar. Eu venho entrevistando pessoas desde a década de 90 e lendo bastante, inclusive. Então, veja, aqui está uma referência de um doutor em teologia, é um pastor lá de Campinas, Ricardo Agreste, doutor em teologia, pastor presbiteriano, e traz nesse livrinho, Igreja, interrogação, tô fora. Ele faz uma crítica, ele traz uma análise verdadeira, demonstrando as doenças, as fragilidades, a corrupção dentro de algumas denominações, e é por isso que ele faz essa interrogação. Esse tipo de igreja, as pessoas estão pulando fora. Por isso, hoje, mais de 10 milhões já se declaram evangélicos ou evangélicas sem igreja. Está aqui uma referência que eu li na época que fiz a minha defesa de doutorado na USP em 2011, né? A geopolítica das igrejas, que daqui a pouco eu falo. Uma outra referência de um teólogo bastante conhecido no meio evangélico é esta obra aqui do Augusto Nicodemos, O que estão fazendo com a igreja? Ascensão e queda do movimento evangélico no Brasil. Essa obra é de 2010, da editora Mundo Cristão. É uma editora evangélica produzindo uma análise crítica e verdadeira para desmentir esses fariseus hipócritas que usam da religião para enriquecer, para enganar as pessoas. É uma referência aqui de um autor evangélico, protestante, teólogo, Augusto Nicodemos. Uma outra referência que eu também li durante o meu doutorado na USP é de uma jornalista, está aqui, Marília Camargo César, Feridos em Nome de Deus, também da editora Mundo Cristão. Ela mostra que, em várias entrevistas, ela é uma jornalista evangélica
que fez várias entrevistas com pessoas que saíram, que abandonaram a igreja por causa de estupro, por causa de assédio moral, assédio sexual, um conjunto de agressões, de violência praticadas por alguns líderes evangélicos. E esta, então, é uma referência, feridos em nome de Deus. Eu quero aqui só fazer uma ressalva, meus amigos, minhas amigas, o fato de que a gente tem que tomar muito cuidado, porque religião é algo muito sério. Até o Freud, Sigmund Freud, o psicanalista, ele faz uma crítica à religião, mas ele diz assim, que a gente precisa ter muito cuidado ao tratar desse tema. Religião é coisa séria, está na base da civilização desde o princípio do mundo. Então, é preciso olhar com muito cuidado, com zelo, não generalizar. Não quer dizer que todo evangélico é igual a uma meia dúzia aí que fica produzindo fake news e usando da política para seus interesses próprios. Então, é importante lembrar, eu inclusive tenho, com muita honra aqui, mando um abraço para os meus amigos, meus irmãos, né, que inclusive o pastor Ademir é pastor lá em Minas Gerais, né, no estado de Minas Gerais. Então, tenho amigos evangélicos, irmãs de diversas denominações, são trabalhadores, trabalhadoras, homens e mulheres de respeito, que ralam todo dia, tem que trabalhar para ganhar o pão de cada dia. Tudo bem, paga o dízimo, faz parte da regra, da moral. Mas a gente não pode generalizar. Os fariseus hipócritas, os estelionatários da fé, existem desde a época de Cristo, está lá. Né? Jesus, quando fala da questão do dízimo, do imposto, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não misture as coisas. São fariseus hipócritas, né? Diga-se de passagem. Uma outra referência que eu também utilizei no meu doutorado é desse teólogo, ele é da Igreja Batista, é doutor em sociologia, está aqui, Saulo Batista, pentecostais e neopentecostais na política brasileira. Ele demonstra várias CPIs, corrupção das ambulâncias, vários deputados foram condenados, enfim, envolvidos em corrupção. Então isso não é de hoje, importante lembrar. E algo muito que nós não podemos esquecer é que a bancada evangélica no Brasil, que hoje são mais de 100 deputados, começou lá na década de 80. Vejam só que história. Esse crescimento cresceu com fake news. Quando estava sendo elaborada a Constituição de 88, e na Constituinte de 1987, houve uma eleição para os deputados constituintes elaborar a nova Constituição, e alguns fariseus hipócritas, desses que hoje continuam por aí, soltaram fake news entre a população evangélica, dizendo que a Constituição que estava sendo elaborada estava sendo manipulada pela Igreja Católica e que a Igreja Católica ia impor na Constituição o catolicismo como religião oficial e que ia fechar as igrejas evangélicas, ia haver uma perseguição contra as igrejas evangélicas. Isso foi em 1986. Por isso eles correram para eleger os deputados evangélicos, eram 12 em 1982, depois subiu para 20, foi subindo, até hoje são mais de 100. Então eles crescem com mentira. Está aqui, né? Vou dizer outra vez aqui, ó, uma referência aqui de um teólogo presbiteriano, né? Mostrando a ascensão e queda do movimento evangélico no Brasil, o que estão fazendo com a igreja. Então, é importante dizer isso. Não podemos generalizar, porque a gente tem que separar o joio do trigo. Religião é coisa séria, repito, Freud, no livro O Futuro de uma Ilusão. Eu também li no meu doutorado. Tem aqui uma outra obra, essa é posterior ao meu doutorado, ela foi publicada, deixa eu ver aqui o ano da publicação, 2018, Jesus e os Direitos Humanos. É um pequeno livro, foi elaborado por vários pastores, líderes evangélicos, são todos evangélicos, autores desse livrinho, mostrando a mensagem da Boa Nova, a mensagem do Evangelho, a ética do Cristo, propondo um reino, um novo reino, está fundamentado nos direitos humanos. Então aqui é um conjunto de autores protestantes, evangélicos, de várias denominações, que defendem os direitos humanos, defendem o Estado democrático de direito. Então, aproveitando, religião, minhas amigas, meus amigos, é um dos direitos humanos.
está na Declaração da ONU, no artigo 18, e também em nossa Constituição, no artigo 5º, liberdade religiosa. Então, é muito importante nós entendermos que as pessoas têm o direito de ter ou não ter religião. A pessoa pode ser católico, evangélico, espírita, umbandista, budista, islâmico, judeu, enfim, não importa. E também pode ter o direito de ser ateu. Eu tenho amigos ateus, marxistas do coração, pessoas que são exemplos de vida, parecem mais cristãos do que alguns cristãos que a gente conhece. Não dá nem para comparar com esses fariseus que estão lá no Congresso, na Câmara dos Deputados. Bom, dentro desse contexto, eu quero aqui lembrar dessa tentativa de retrocesso ao Código Penal. O Código Penal brasileiro não pode ser tratado dessa forma como está sendo pelo atual presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, né? Usando de moeda de troca para alterar o Código Penal, sem uma ampla discussão na Câmara dos Deputados. O PL 1904, o PL chamado, aí, apelidado já de Projeto-Lei PL do Estuprador. O estupro é um crime e está aqui o aborto previsto no Código Penal. Em caso de estupro, a mulher tem o direito de fazer o aborto. O que eles estão propondo nesse PL do estuprador, no PL 1904? Estão propondo que vai ser proibido praticar o aborto em caso de estupro, inclusive beneficiando o estuprador, colocando uma pena maior para as mulheres que são estupradas. É um absurdo isso. Uma década atrás aí, mais de 247 mil crianças de 10 a 13 anos foram estupradas no Brasil. Olha que absurdo. Inclusive, como eu disse aqui, nesse livrinho, Feridos em Nome de Deus. Vários casos nas últimas semanas, tem vários casos de pastores que estupraram crianças. Então é uma grande hipocrisia. O que nós estamos vivendo hoje é essa ascensão dessa extrema-direita que está tentando voltar ao poder. Eles tentaram o golpe o ano passado, em 8 de janeiro, e estão tentando, com mentira, com fake news, etc. Então, estou aqui amparado na Constituição. Quero finalizar lembrando que também eu publiquei um pequeno capítulo nessa obra sobre direitos humanos e geopolítica das igrejas lá no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro tem lá alguns segmentos, a gente não pode generalizar, mas é importante dizer que alguns líderes estão envolvidos com as milícias, com o crime organizado. Basta olhar aí no Google o neopentecostalismo, ou se quiser o narcopentecostalismo. É objeto de estudo aí de algumas pessoas. Tem aqui o capítulo 1, portanto, desse livro, que é da minha autoria, sobre as igrejas no Rio de Janeiro. Quero lembrar também que os cientistas têm religião. Não há nenhum problema em você ser religioso, nem também nenhum problema em ser ateu. O problema, o desafio é ser ético e defender o cumprimento da nossa Constituição. Isso aqui é uma tese de livre docência de um professor da USP, está aqui, Religião dos Cientistas. Ele entrevistou, uma pesquisa qualitativa, com vários pesquisadores da USP, da história, da física, da química. Vários departamentos foram pesquisados, e aqui essa tese de livre docente do professor Geraldo José de Paiva. Os cientistas têm religião, não há nenhum problema quanto a isso. O problema, já disse, é o farisaísmo e não querer cumprir a Constituição. Nosso Estado é laico, é um Estado democrático que respeita todas as religiões. Em síntese, minhas amigas, meus amigos, um pouco de tudo isso, em síntese, eu trago aqui na minha tese de doutorado. Não estou vendendo o livro, mas se ainda você tiver interesse, pode ser que encontre na estante virtual Geopolítica das Igrejas e Anarquia Religiosa no Brasil. Existe sim a ausência de governo. O Estado Democrático de Direito não tem governo sobre as religiões. É um Estado laico, respeita todas. Mas, por outro lado, também muitos pastores não têm governo sobre as ovelhas, porque muitas vezes eles praticam crimes e eles saem da igreja. São os feridos em nome de Deus, que hoje são mais de 10 milhões de pessoas
que foram evangélicas e hoje continuam cristãos, mas não seguem mais nenhuma denominação, também não seguem mais nenhum fariseu. Então, viva a democracia, viva o Estado democrático de direito. Grande abraço, saúde e paz a todos. Alberto Santos.